exatamente isso que você acabou de ler. E aqui nesse tema de hoje, nessa sexta-feira, nós iremos falar exatamente sobre isso que você leu. Você não é preguiçoso, você não é preguiçosa. Tudo que você precisa é daquele empurrãozinho. Porque o que mais tem na sua vida é pessoas falando que você é preguiçoso, que você é preguiçosa, que você não vai chegar a lugar nenhum. Chega disso, né? Em plena sexta-feira, eu creio que você chegou até aqui quando viu essa mensagem e se identificou. Por quê? As pessoas olham para você e falam: nossa, você é preguiçoso, não serve para nada. Mas na verdade, você ainda não percebeu o quanto você está perdido ou perdida. Quantas e quantas vezes você já pensou em acordar cedo, fez aquela programação, mas aí o celular despertou e você falou: eu vou levantar cedo pra quê? Para que eu vou acordar cedo? Eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Deixa eu ficar aqui um pouco na cama, deixa eu ficar aqui no meu conforto, que é melhor. Já aconteceu isso comigo. E por isso que eu falo hoje com autoridade. Você não é preguiçoso, você não é preguiçosa. Tudo que você precisa de alguém para direcionar o caminho na sua vida pessoal, na sua família, nos seus negócios, independentemente de você trabalhar CLT, de você trabalhar para outra empresa, independente de você ainda não ter construído a sua família, ser casado, mas quer construir, ou convive com os pais, ou convive com os filhos. Então essa mensagem é especialmente para você. E eu vou repetir novamente. Você não é preguiçoso. Você só precisa de um direcionamento. Você precisa ser guiado por pessoas que já passou por esse caminho de fraqueza, desânimo, estresse. Sabe quando você olha para todos os lados e você se sente perdido porque você está sem um manual, sem a instrução? Então fica até o final. Se você chegou aqui no @sonhadora_cabral, deixa aquele like, se inscreva. Se você conhece alguém que está passando por esse tipo de situação nos dias de hoje, em pleno 2025, compartilhe esse vídeo. E lembrando novamente, não é para te ofender, não é para te atacar. Esse título foi para você clicar e chegar até aqui. E espero que você consiga chegar até o final para a gente trilhar juntos um caminho e que você venha despertar. O amanhã vai ser totalmente diferente. Mas tudo isso vai depender literalmente da sua ação. Assim como eu falei nos demais dias. Aqui você vai encontrar humanização, revolução e a libertação. Mas isso vai depender apenas de você. Vai depender hoje da ação que você vai ter. Você tem a ação de continuar no mesmo barco, perdido, ou você tem a opção de mudar de outro barco, ir para outro rumo, mas eu não posso chegar aí e falar: olha, vem aqui. Você tem que tomar essa decisão sozinho, tem que tomar essa decisão sozinha. Então, novamente, você vai encontrar aqui tudo aquilo que você ainda não conseguiu se reencontrar, se conectar. Isso serve para todas as idades, desde os 18 anos até os 60 anos, 90 anos. Porque por várias vezes a gente se encontra tão perdido. Ao mesmo tempo que você acha que se encontrou, a sua mente está perdida, os seus olhos estão perdidos. E eu quero voltar aqui novamente para o tema de hoje, que é falarmos que você não é preguiçoso, você só está perdido. Se você chegou até aqui, você tomou uma decisão, você tomou uma ação. E aquele que toma ação, tudo à sua volta muda. Quando você olha a vida de uma outra forma, o cenário muda. Em 2024, eu comecei a passar por algumas situações, de algumas crises que eu nunca tinha tido na minha vida. E eu não estava sabendo lidar com aquilo. Eu passei pela síndrome, né, que o pessoal fala de burnout, ou burnout. E eu ficava me perguntando o que é que está acontecendo comigo. Eu não sou desse jeito. O que é que está acontecendo com os meus pensamentos? Eu estava assim perdida, a ponto de eu não saber quem era a Bruna, a ponto de não saber quem realmente eu era, o que eu tinha que fazer. Por que isso aconteceu? A partir de o ano de mais ou menos 2013 a 2014,
eu acabei tendo crises de epilepsia. Essa doença veio para minha vida. Por várias vezes eu não sabia como lidar com ela, porque ela não avisava o dia e nem a hora que ela ia vir. Isso acontecia de uma forma que eu me sentia tão perdida, eu me sentia excluída ou automaticamente eu me excluía, porque eu não sabia quando que ela ia vir, eu não avisava, né, nos lugares que eu ia, que eu tinha curso, faculdade, local de trabalho. Só quem me conhecia sabia que eu tinha aquela doença. Isso foi me trazendo alguns traumas, algumas responsabilidades a mais, cuidados a mais. Mas em 2021, eu não tive mais essas crises após a morte do meu pai, que foi no dia 31/5/2021. Depois desse dia, eu nunca mais tive nenhuma crise de epilepsia, eu nunca tive mais nada. Literalmente curada. Já vai fazer aí 4 anos que eu fui curada. E aquela doença, ela me trouxe ali algumas responsabilidades, me trouxe algumas decepções, me trouxe alguns fracassos, me trouxe algumas dúvidas. E eu tava vindo a partir de alguns anos sequenciais de percas, fracassos, angústias, decepções. Mas sabe aquela pessoa que sempre tá com aquele sorrisão e sempre demonstra que sempre tá tudo bem? Essa pessoa era eu. Sabe aquela pessoa que quer abraçar todo mundo, cuidar de todo mundo, mas por dentro tá tudo te corroendo? Essa era eu. De não pedir socorro, de não pedir ajuda. Isso me trouxe o quê? Uma confusão mental no ano de 2024. Todos esses anos que eu vivi, o ano de 2024 ela veio com um peso gigantesco emocional. Que as minhas armaduras eram o sorriso, era proteger, cuidar. E eu não estava fazendo ideia de como que eu podia sair daquela situação. Eu já não tinha mais ânimo para acordar cedo, eu não tinha ânimo para fazer os projetos, eu não tinha ânimo para praticamente nada. Acho que o único ânimo que eu tinha era para ir para a igreja e adorar o Senhor. Mas eu ficava perdida dentro de mim, assim, numa fadiga, num estresse, um cansaço emocional, um cansaço mental que não combinava comigo e não combina comigo. E eu falei, nossa, mas eu nunca fui disso. Eram pensamentos ruins, atitudes negativas. Mas através de algumas conexões, imersões, palestras, canais do YouTube, eu fui entendendo o que estava acontecendo comigo. De tanto cuidar, de tanto proteger, teve uma hora que minha vida precisou dar uma estagnada. Tipo assim, opa, acorda, cuida de você. Acorda pra vida. Seja um pouco egoísta, lembre de você. E eu comecei a estudar cada vez mais sobre os comportamentos, sobre questões de terapia. Meu esposo hoje ele é terapeuta, então automaticamente eu fui estudando juntamente com ele, aprendendo com ele. Eu estava trabalhando apenas como autônoma, então não era sempre que eu tinha uma renda fixa. Tinha meses que tinha cliente, tinha meses que não tinha. E pelo fato de estar naquela situação, né, primeiro ano de casada, tudo novo, tudo diferente, ambiente novo, veio como uma bola de neve, porque eu não estava sabendo lidar com tudo aquilo. E por sempre guardar as minhas emoções, por não expor, por não pedir ajuda, por não compartilhar, isso virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve a ponto de eu ficar perdida dentro de mim mesma. Como é que a gente se perde conosco mesmo? Eu não sabia mais quem eu era. Eu já não queria mais saber tanto das promessas que não estavam acontecendo. Eu tava assim, cavando cada dia mais um poço dentro de mim, que eu não sabia ter um diagnóstico. Mas Deus, ele é tão bom na minha vida que ele foi enviando pessoas para cuidar de mim. Pessoas que não me conheciam,
mas que por uma simples palavra, uma hora de conversa, meia hora, foram me orientando e falou: olha, tá acontecendo isso daqui. E o que eu mais queria, gente, era entender o que estava acontecendo comigo, porque eu estava perdida e eu estava assim, numa tristeza que eu não entendia. Eu estava numa tristeza que eu não entendia. E aí eu ficava me perguntando, mas por que eu tô desse jeito? Eu queria tanto encontrar a solução, eu queria tanto encontrar tudo aquilo que quando eu fui ter acesso a essas pessoas que me orientaram, que estiveram ali comigo, eu mudei do dia para a noite, porque eu quis, eu tomei essa decisão. Eu não entendia por que aquilo estava acontecendo, mas portanto eu me perguntar o que estava acontecendo, eu falava, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu quero entender o que está acontecendo. Tudo foi assim, ó, parece um passe de mágica, mas foi a questão de você querer mudar, querer entender. Algumas pessoas chegaram até mim automaticamente, através do mover do Espírito Santo. Algumas pessoas eu precisei ir atrás e foram oportunidades. Teve oportunidades que eu precisei investir, teve oportunidades que foram 100% gratuitas, porque eu estava perdida dentro de mim mesma. Eu estava perdida dentro do meu próprio casamento e eu estava perdida dentro dos meus negócios. Por isso que hoje eu prezo muito por falar, prezo muito, né? Por falar sobre o pilar do autoconhecimento, sobre você, sobre a família e sobre os negócios, porque foi a minha situação. Foi a minha situação, então a partir do momento em que eu decidi entender a situação e a cada dia as portas estavam se abrindo para mim entender, sabe, aquele peso, ele saiu. Aquele peso saiu porque eu falei, tudo que eu precisava era entender. Porque eu tava me sentindo uma preguiçosa, angustiada, perdida, desanimada. A depressão, ela tava assim, ó, batendo na minha porta todos os dias. E eu falei, Senhor, a gente conseguiu vencer juntos a epilepsia. E eu não aceito viver uma depressão na minha vida. Eu não desejo sentimentos de morte na minha vida, eu só quero entender o que está acontecendo, porque eu tô perdida. Até me emociono novamente de falar, de relembrar tudo isso. E saber quanto tem pessoas tirando as suas vidas porque elas estão se sentindo ou estão ouvindo que são preguiçosas, mas na verdade elas estão perdidas dentro delas mesmas. Essas pessoas, elas estão perdidas dentro delas mesmas. Como é que a gente se perde? A gente se perde pela crise de identidade. A gente se perde por muitas das vezes dar ouvido às nossas emoções negativas. De tanto ter ali a comparação. De tanto ter coisas ali o tempo todo de pessoas crescendo, ricas, bilionárias, não tem problema. E você tá ali num vazio tão grande. Você tá ali num vazio constante, perdida dentro de si mesma, porque eu estava trazendo bagagens do meu passado, bagagens do passado dos meus pais, a bagagem pesada da história deles, e eu falei, eu não posso continuar, eu não posso repetir os ciclos, eu não posso continuar em tudo aquilo que eu vi dentro da casa dos meus pais. Porque uma coisa difícil é você romper padrão difícil, padrão ruim. Os padrões bons é tão difícil da gente seguir, mas os padrões negativos é o que mais acontece com as nossas vidas. Então eu quero falar novamente, você não é preguiçoso. Você apenas está perdido e precisando que alguém pegue nas suas mãos e caminhe junto com você. Então hoje, nessa sexta-feira, toma uma ação. Participa do grupo. Eu vou deixar aqui o link novamente, por mais que hoje seja o último dia, dá tempo de você pegar a sua apostila, dá tempo de você assistir as outras aulas para quem não assistiu, para você acompanhar todo o processo, todo o andamento. Porque a imersão ela é justamente para isso. Porque foi através de conexões, aulas, que eu fui me reencontrando. Porque alguém tomou uma decisão, tomou uma ação de falar, opa, eu passei por isso, então acredito que também tenha outras pessoas que passaram por isso e querem ser cuidadas. Então,
A partir desse momento, toma a ação de você entrar no grupo, participar, é 100% gratuito as apostilas. Também já estive em uma situação em que eu não podia pagar nada, investir em nada. Mas quando você quer entender, quando você quer ser orientado, você vai longe. Às vezes você acha que você só pode dar um passo, mas você pode voar. Às vezes você acha que você não é bom o suficiente até receber uma oportunidade. Então eu quero te fazer um convite especial. Transforme a sua vida para transformar a vida de outras pessoas. Viva a liberdade que a vida nos dá. A liberdade que o grande eu sou nos dá, ele dá a liberdade para quem quer viver o extraordinário. Haverá sim o tempo, assim como tem esse relógio. Tempo de ganhar, de perder, de sorrir, de chorar, de se alegrar, de abraçar. Haverá sempre o tempo. Mas talvez você esteja vivendo esse tempo pesado há muito tempo. Talvez você esteja passando por essa situação há muito tempo. Chega, né? Mas você também tem a opção de continuar do jeito que você está. E tem a opção de mudar. Assim como eu tive essa opção. Enquanto eu não estava entendendo, eu estava seguindo do jeito que dava para seguir. Mas teve uma hora que eu não aguentei mais e eu clamava, eu falava, eu quero entender o que está acontecendo com a Bruna Cabral. Eu quero entender o que está acontecendo, que eu não consigo sair dessa prisão de mim mesma. Eu preciso entender por que eu estou tendo esses comportamentos, essas atitudes ou até mesmo falta de atitude. E quando você fala para você mesmo, você pega um espelho, pega o celular e fala que você quer, não tem nada que vai te segurar, porque você já declarou, eu quero mudar. Você está se posicionando para as portas serem escancaradas na sua vida, para as chaves dessa cadeia serem abertas, para as algemas elas serem quebradas, as correntes, todos os laços, as coisas negativas, elas saírem de uma vez por toda da sua vida. É tudo o declarar. É tudo a questão de você estar ali declarando que você quer mudar, que você precisa de ajuda, que você precisa ser orientada, orientado. Então, cada dia, declare, eu quero ajuda. Eu preciso ser orientada. Viva a liberdade. Viva a liberdade que o Senhor te deu. Viva o melhor que o Senhor te deu. Esta fase para acabar só depende de você. Para você viver a liberdade de vida, qualidade de vida, liberdade emocional, a liberdade financeira. 57% das alunas que participaram da outra imersão, eu fiz um formulário e 57% das questões eram questões emocionais. Elas tinham ali 4 opções para escolher: problemas emocionais, problemas espirituais, saúde, era questões emocionais, família, saúde e financeira. 57% respondeu que é o que? O emocional. É algo que o financeiro ele não vai conseguir suprir. Mas uma boa orientação te leva para caminhos diferentes. A orientação te leva para caminhos grandes. E tudo que a gente precisa é se posicionar. Eu não posso investir, tem o gratuito. Eu quero alavancar para ontem, entender para ontem. Você pode investir. Então, a decisão hoje, nessa sexta-feira, está aqui, nas suas mãos. Quando eu decidi sair daquela imersão mental que estava na minha vida no ano de 2024, eu tomei atitudes. O processo assim foi rápido demais, gente, rápido. O poder de você se posicionar,
Tirar o fardo tá na palma de suas mãos. Você tem autoridade. O seu sorriso é sincero, a sua vida é sincera, o seu casamento é sincero, os seus negócios é sincero, a sua vida é sincera. Tudo é uma liberdade. E eu não falo apenas de questão da liberdade financeira, mas a primeira liberdade do autoconhecimento, da qualidade de vida, de você se expressar de uma forma clara. E eu lembro que o meu esposo, o que ele mais falava, fala o que está acontecendo, explica o que está acontecendo, eu quero te ajudar. E eu falava, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sabia de verdade o que estava acontecendo comigo. E às vezes ou eu me calava, ou eu tinha crises de riso, ou eu chorava porque eu não entendia. Eu não sabia explicar, colocar aquilo para fora, porque o tempo todo era só eu que recebia o problema das pessoas e não eu levando os meus problemas. É claro que a gente não deve, tá, desabafar com todo mundo. Desabafe com quem pode solucionar o seu problema ou te orientar. Se eu desabafar com a parede vai resolver alguma coisa, vai me orientar? Não. Mas se eu procurar pessoas que já passaram por aquela situação, pode ter certeza, né, dependendo da índole daquela pessoa, ela vai te orientar para os melhores caminhos. Assim como eu estou fazendo hoje. Eu estou te servindo. Eu estou servindo com amor, com carinho, com alegria. De poder expressar tudo aquilo que eu passei. De verdade. E que assim, eu achava que eu nunca mais ia sair daquele poço. Que eu nunca mais ia sair daquela tristeza, daquela sensação de cansaço. O meu corpo estava reagindo. As minhas emoções, elas estavam acumuladas. Eu estava decepcionada, era uma decepção comigo constante, uma cobrança constante. Foi um processo de renovação, mas porque eu tomei a decisão. E eu decidi não carregar peso de ninguém. Eu decidi não pegar os problemas de ninguém, as dores de ninguém, as emoções de ninguém. E não ficar fazendo, me sobrecarregando, fazer com limite as coisas. E quando eu tomei aquela decisão, quando eu olhei para a vida, foi diferente. O dia já amanhecia diferente. A noite ela ia diferente. Lavar os cabelos era diferente, cozinhar era diferente, fazer um vídeo era diferente, mandar um áudio era diferente. Mas tudo isso foi pela ação. Qual que vai ser a sua ação de hoje? Vou até esconder o meu rostinho aqui. Qual que vai ser a ação de hoje? Vai ser manter onde você está? Vai ser uma mudança radical? A revolução é a mudança radical. Do dia pra noite. Bora. Mas sem pressa. E a evolução, ela é mais lenta, é mais calma, é mais tranquila. E como eu precisava de uma mudança do dia pra noite, eu procurei a revolução. E eu quero te fazer um convite especial. Em meio a tantas essas coisas, quero te fazer esse convite. Mulheres que desejam impactar a sua vida primeiro. Se você deseja impactar a sua vida primeiro, você está no caminho certo. Porque às vezes a gente quer impactar a vida do outro, de outras mulheres, da família, da parentela, mas nunca é sobre nós. E quando eu trago isso, é porque eu consegui vencer e a cada dia eu preciso vencer o passado. Eu preciso vencer as situações para elas não chegarem novamente. Quando eu vejo que eu estou repetindo, eu já fico, opa, não posso continuar com isso aqui. Eu tenho que, eu eliminei, né? Virou cinza. Então eu não posso ficar me reprimindo, buscando aquilo novamente. Porque quando você se posiciona, todos os ambientes se posicionam. As pessoas à sua volta, mesmo sem querer, mesmo sem entender, elas se posicionam. Elas são obrigadas a se posicionar. Então, tudo isso que você vai ter vai ser em 90 dias. Transformadas para transformar. E eu quero te fazer esse convite
Em 90 dias, quais são os pilares que nós iremos falar? Quais são os 3 pilares principais, que é o que eu citei lá no comecinho? Nós vamos falar sobre o desenvolvimento, sobre o autoconhecimento, as crises de identidade, as crises de não saber o que está acontecendo. Porque o título foi: Você não é preguiçoso. Você não é preguiçosa, apenas está perdida, apenas precisa encontrar alguém para te ajudar a consertar o caminho, assim como foi comigo. Então, se você está disposta a ter uma mudança, uma revolução, você está no lugar certo. Mas a gente pode alavancar. Podemos ter aí uma revolução rápida, prática, e que tudo depende da situação, depende do seu querer. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento familiar, nós iremos falar sobre o desenvolvimento do seu empreendimento, tanto para quem está começando, tanto para quem está em transição de carreira, para quem está precisando alavancar. Quando eu estava no ano de 2024, eu estava bem perdida. Queria fazer tudo para os meus clientes, queria aceitar qualquer tipo de pedido, queria aceitar qualquer serviço e simplesmente fazia por causa do dinheiro. Então eu me via muito apegada a qualquer serviço, a qualquer migalha, né? E eu falei, eu preciso me posicionar, eu preciso descartar tudo isso daqui, preciso recomeçar. Fiquei apertada financeiramente, passei por algumas situações financeiramente, mas dá um alívio quando você toma a atitude certa, que depois vem tudo em dobro. E isso é uma questão de tempo, uma questão de posicionamento e uma questão de ação. Eu quero ler aqui algo para você refletir. Acredito que desde a hora que você chegou aqui, você já está refletindo, né? Você não sabe o número de vezes que se arrependeu de não ter tomado uma decisão. Quantas oportunidades você já perdeu? Quantas decisões que você não se posicionou e você perdeu e hoje você está estagnado? Quantas decisões de não ter investido, de não ter cuidado de você, de não ter dito não, te fez travar, te fez parar, te fez retroceder de formas negativas. Então, por isso, você hoje tem a oportunidade de declarar as portas abertas para a sua vida. Você tem a oportunidade de viver a vida de transformação, em primeiro lugar para você, para que você possa transformar outras vidas, seja de mulher, de homem, criança, adolescente, jovens. A partir do momento que você está curada, transformada, você está transformada para ajudar outras pessoas, curada para curar outras pessoas. E isso é uma liberdade gigantesca. Essa é a hora de você fazer diferente de todas as outras vezes. Você hoje vai tomar uma decisão que, além de te fazer prosperar, vai te levar para um próximo nível. Qual é o próximo nível que você quer chegar? Você quer chegar num nível bom financeiro? Quer chegar num patamar de vida bom? Quer ter uma família estruturada? Cada um vai escolher onde quer prosperar. Quer prosperar nos 3 pilares? Vamos juntos. Quer primeiro começar com você, família, os negócios? Eu estou aqui para te orientar. Eu estou aqui para te colocar num caminho onde você está tão perdido dentro de você mesmo. Quem sou eu? Cadê eu? O que eu gosto? O que eu quero? Para onde eu vou? E para quem é a mentoria em grupo? E você pode perceber que o reloginho tá ali, ó. Tic-tac, tic-tac. Opa, chegou a hora, né? Chegou a hora de fazer as coisas acontecer. Chegou a hora das coisas começarem a brilhar. Chegou um momento maravilhoso. Então isso depende do seu posicionamento. Isso é para você que já cansou de viver uma vida cheia de fracasso, frustrações, decepção. É para você que está começando um novo empreendimento, está em transição de carreira, quer viver o novo, quer viver coisas diferentes. É para você que vive crises de identidade, crises de personalidade, crises emocionais dentro de você mesma. E por último, que é o complexo dos 3 pilares.
né? Para você que vive sem resultados na vida pessoal, na vida familiar e na vida financeira, na vida dos negócios. Se você se identificou apenas com um, você já está no lugar certo. A mentoria em grupo Transformadas para Transformar é para você. E se você se conectou com os 4, já sabe, né? Acesse o link. Qualquer dúvida que você tiver, nós estaremos à sua disposição para poder te orientar. O que você vai receber durante esses 3 meses, durante esses 90 dias? Você vai ter o acesso exclusivo do grupo do WhatsApp para fazer network, divulgar o seu serviço, fazer 1 a 1 com outras pessoas. Você vai ter também ali atividades que você vai poder fazer tanto impressa como no digital. Por quê? Com o digital, às vezes a pessoa não quer imprimir, não tem tempo, e não tem problema, tá bom? Você vai receber todas essas questões diretamente no grupo Transformadas para Transformar. Você vai ter o manual do método para sua marca e posicionamento. Você vai participar de sorteios para atendimento com o especialista Sérgio. Ele vai falar sobre terapia, reprogramação emocional e eugenograma. Para cada cliente vai ser um atendimento personalizado. Ele vai identificar o que a cliente deseja, o que a cliente precisa, o que é que está faltando, tá bom? Você vai ser direcionado, né? Através de suporte, feedback, e tudo isso vai ser durante a mentoria. Qualquer dúvida que você tiver, nós estaremos à sua disposição. E por último, né, dessa lista, você vai receber o certificado de conclusão Transformadas para Transformar. É isso mesmo, além de você terminar a mentoria, você vai receber o certificado com o seu nome completo, com ali, ó, a declaração de que você está pronta para transformar outras mulheres, outras vidas que precisam de você. Que precisa assim, alguém pegar na sua mão e falar, vamos? E você falar, vamos, porque eu estou transformada. Mas não para por aí. Você vai ter então acesso à plataforma 7 Passos da Pirâmide do Sucesso. Você vai ter 3 encontros ao vivo durante esses 3 meses de mentoria. Lembrando que alguns encontros vai ser no período da manhã, alguns no período da tarde, outros também no período da noite. Tudo isso a gente vai conversar quando a gente fechar a primeira turma, tá bom? Nós teremos atividades semanais para reflexão, nós teremos momentos de oração, tá? Todos os momentos, todos os encontros, no início ou no fim, nós teremos esse momento de oração porque é necessário. Nós teremos também, como eu falei no slide passado, o workbook, que ele vai ter exercícios e atividades completas para você fazer. Ó, já tem aqui, ó, a resposta. Tudo isso que você vai ter por apenas R$ 197. O que é R$ 197 para você? Você não vai gastar nem R$ 5 por dia. Se a gente for fazer um cálculo, deixa eu ver aqui, de quanto que dá. 197. Eu sou ruim de cálculo, gente. Então, 197 dividido em 30 dias. Ó, então dá assim, dá R$ 5 por dia. Ó, 197 dividido por 30 dá R$ 6,56 por dia. O que é isso? R$ 6,56 por dia. Se a gente for parar para analisar o café que a gente toma na rua, a pizza que a gente pede no final de semana, o frango frito, o Uber, dá muito mais. Então hoje você vai poder participar do grupo Transformadas para Transformar por apenas R$ 197. Lembrando que esse investimento é para você em primeiro lugar. Bruna, posso parcelar? Pode parcelar. Posso pagar no boleto? Pode pagar no boleto. Pode fazer Pix? Pode fazer Pix. Posso pagar em 2 cartões? Pode. Acesse o link. Lá você vai encontrar todas as opções de pagamento. E se você não gostar, não se identificar, você tem o seu reembolso 100% garantido no prazo de até 30 dias ou no prazo de até 7 dias. Por que a gente deixa esses 7 dias? Porque tem gente que compra muito esperando uma coisa e às vezes é outra, ou ela já está em outro patamar, ou não está bem para receber aquele conhecimento e tá tudo bem. Já aconteceu
de eu comprar algo e no final não sentir que realmente o que eu precisava era aquilo. Então, só você pedir o reembolso e garantir, mas eu te garanto que se você se conectou, se você chegou nesse canal @sonhadora Cabral, é porque isso aqui é para você. A gente não chega em lugares à toa, a gente não clica em vídeo à toa, a gente não participa de network à toa, tudo tem um propósito, tudo tem um começo, meio e fim. E você vai encontrar aqui, no Transformadas para Transformar, no @sonhadora Cabral, a humanização, a revolução e a libertação para a sua vida nos 3 pilares: autoconhecimento, vida familiar, vida dos negócios, mas isso só acontece quando você toma uma ação. Qual vai ser a ação de hoje? Qual vai ser o seu posicionamento de hoje? Acorda! A vida está acontecendo, a vida está passando e você ainda não se decidiu o que é que você quer para sua vida. Então, vou finalizar esse vídeo com muita gratidão, porque de alguma forma eu consegui chegar até você. O algoritmo chegou até você. As mãos do Senhor fez esse vídeo chegar até você. Alguém que compartilhou, algum grupo, algo chegou até você e não chegou à toa. Assim como todas as ajudas e orientações que eu recebi não chegaram na minha vida à toa. Então eu declaro gratidão e deixo novamente esse versículo. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Que a paz do Senhor Jesus venha fazer morada na tua vida, na tua casa, no teu emocional, nos teus sonhos, nos teus planos. Entregue tudo diante as mãos dele. E se for da vontade dele, tudo vai ser bem concedido para a honra e a glória do Senhor. O Deus que eu sirvo, o grande eu sou, que não há outro. Ele é perfeito, ele é agradável, ele cuida, ele consola, ele transforma. Que a paz do Senhor Jesus vença na tua vida. Que você volte a sonhar grande. Que a sua vida a partir de hoje, de agora, dessa noite de sexta-feira, venha ter uma revolução, venha ter uma libertação, mas acima de tudo, entrega nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Finalizo esse vídeo e declaro: sonhe grande. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos, mas você precisa se posicionar.